Nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, fechar os olhos, manter a postura ereta para ouvir o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Isso não significa de modo algum uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma quietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental, porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Essa característica é energia de tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente para a realização de algo construtivo, até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada. O indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta se alcança o nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa tão constantemente sobre a verdade que ele aceita na íntegra em seus sentimentos. E sentimento é o próprio Deus de energia liberado, que manifesta a verdade afirmada. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo ao ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma, que perde a consciência dela como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, fala porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante eleva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração a palavra falada começa a produzir atividade instantânea. Minha gratidão para com Saint-Germain por tudo quanto eu recebera era profunda demais para ser expressada em palavras. Ele lia meus pensamentos e sentimentos como num livro, e assim permanecemos ambos sentados por alguns momentos silenciosos, em perfeita sintonização. Ele me despertou do sonho para contemplar as magníficas cores do céu ocidental, a beleza grandiosa do entardecer com as magníficas nuances rosa-dourado do crepúsculo. Então, esse livro aqui, que é o livro de Saint-Germain, que tem um poder maravilhoso, descreve toda a beleza da natureza e descreve a capacidade de Saint-Germain. Então, vamos nos unificar a ele, pedir que ele fique à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora de nosso ser, nos iluminando com fogo violeta. Que assim seja para toda a eternidade. Amém. Nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, fechar os olhos, manter a postura ereta para ouvir o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain.
Isso não significa, de modo algum, uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma quietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental, porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Essa característica é energia de tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente para a realização de algo construtivo, até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada. O indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta se alcança o nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa tão constantemente sobre a verdade que ele aceita na íntegra em seus sentimentos. E sentimento é o próprio Deus de energia liberada, que manifesta a verdade afirmada. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo ao ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma que perde a consciência dela como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, fala porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante eleva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração a palavra falada começa a produzir atividade instantânea. Minha gratidão para com Saint-Germain por tudo quanto eu recebera era profunda demais para ser expressada em palavras. Ele lia meus pensamentos e sentimentos como num livro, e assim permanecemos ambos sentados por alguns momentos silenciosos, em perfeita sintonização. Ele me despertou do sonho para contemplar as magníficas cores do céu ocidental, a beleza grandiosa do entardecer com as magníficas nuances rosa-dourado do crepúsculo. Então, esse livro aqui, que é o livro de Saint-Germain, que tem um poder maravilhoso, descreve toda a beleza da natureza e descreve a capacidade de Saint-Germain. Então, vamos nos unificar a ele, pedir que ele fique à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora de nosso ser, nos iluminando com fogo violeta. Que assim seja para toda a eternidade. Amém. Nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, fechar os olhos, manter a postura ereta para ouvir o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Isso não significa, de modo algum, uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma quietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental,
porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Essa característica é energia de tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente para a realização de algo construtivo, até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada. O indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta se alcança o nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa tão constantemente sobre a verdade que ele aceita na íntegra em seus sentimentos. E sentimento é o próprio Deus de energia liberada que manifesta a verdade afirmada. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo ao ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma que perde a consciência dela como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, fala porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante eleva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração a palavra falada começa a produzir atividade instantânea. Minha gratidão para com Saint-Germain por tudo quanto eu recebera era profunda demais para ser expressada em palavras. Ele lia meus pensamentos e sentimentos como num livro, e assim permanecemos ambos sentados por alguns momentos silenciosos, em perfeita sintonização. Ele me despertou do sonho para contemplar as magníficas cores do céu ocidental, a beleza grandiosa do entardecer com as magníficas nuances rosa-dourado do crepúsculo. Então, esse livro aqui, que é o livro de Saint-Germain, que tem um poder maravilhoso, descreve toda a beleza da natureza e descreve a capacidade de Saint-Germain. Então, vamos nos unificar a ele, pedir que ele fique à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora de nosso ser, nos iluminando com fogo violeta. Que assim seja para toda a eternidade. Amém. Nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, fechar os olhos, manter a postura ereta para ouvir o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Isso não significa, de modo algum, uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma quietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental, porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Essa característica é energia de tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente para a realização de algo construtivo,
até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada. O indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta se alcança o nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa tão constantemente sobre a verdade que ele aceita na íntegra em seus sentimentos. E sentimento é o próprio Deus de energia liberada, que manifesta a verdade afirmada. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo ao ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma que perde a consciência dela como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, fala porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante eleva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração a palavra falada começa a produzir atividade instantânea. Minha gratidão para com Saint-Germain por tudo quanto eu recebera era profunda demais para ser expressada em palavras. Ele lia meus pensamentos e sentimentos como num livro, e assim permanecemos ambos sentados por alguns momentos silenciosos, em perfeita sintonização. Ele me despertou do sonho para contemplar as magníficas cores do céu ocidental, a beleza grandiosa do entardecer com as magníficas nuances rosa-dourado do crepúsculo. Então, esse livro aqui, que é o livro de Saint-Germain, que tem um poder maravilhoso, descreve toda a beleza da natureza e descreve a capacidade de Saint-Germain. Então, vamos nos unificar a ele, pedir que ele fique à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora de nosso ser, nos iluminando com fogo violeta. Que assim seja para toda a eternidade. Amém. Nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, fechar os olhos, manter a postura ereta para ouvir o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Isso não significa, de modo algum, uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma quietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental, porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Essa característica é energia de tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente para a realização de algo construtivo, até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada. O indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta se alcança o nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação.
Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa tão constantemente sobre a verdade que ele aceita na íntegra em seus sentimentos. E sentimento é o próprio Deus da energia liberada que manifesta a verdade afirmada. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo ao ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma que perde a consciência dela como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, fala porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante eleva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração a palavra falada começa a produzir atividade instantânea. Minha gratidão para com Saint-Germain por tudo quanto eu recebera era profunda demais para ser expressada em palavras. Ele lia meus pensamentos e sentimentos como num livro, e assim permanecemos ambos sentados por alguns momentos silenciosos, em perfeita sintonização. Ele me despertou do sonho para contemplar as magníficas cores do céu ocidental, a beleza grandiosa do entardecer com as magníficas nuances rosa-dourado do crepúsculo. Então, esse livro aqui, que é o livro de Saint-Germain, que tem um poder maravilhoso, descreve toda a beleza da natureza e descreve a capacidade de Saint-Germain. Então vamos nos unificar a ele, pedir que ele fique à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora de nosso ser, nos iluminando com fogo violeta. Que assim seja para toda a eternidade. Amém. Nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, fechar os olhos, manter a postura ereta para ouvir o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Isso não significa, de modo algum, uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma quietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental, porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Essa característica é energia de tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente para a realização de algo construtivo, até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada. O indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta se alcança o nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa tão constantemente sobre a verdade que ele aceita na íntegra em seus sentimentos.
E sentimento é o próprio Deus de energia liberado, que manifesta a verdade afirmada. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo ao ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma, que perde a consciência dela como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, fala porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante eleva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração a palavra falada começa a produzir atividade instantânea. Minha gratidão para com Saint-Germain por tudo quanto eu recebera era profunda demais para ser expressada em palavras. Ele lia meus pensamentos e sentimentos como num livro, e assim permanecemos ambos sentados por alguns momentos silenciosos, em perfeita sintonização. Ele me despertou do sonho para contemplar as magníficas cores do céu ocidental, a beleza grandiosa do entardecer com as magníficas nuances rosa-dourado do crepúsculo. Então, esse livro aqui, que é o livro de Saint-Germain, que tem um poder maravilhoso, descreve toda a beleza da natureza e descreve a capacidade de Saint-Germain. Então, vamos nos unificar a ele, pedir que ele fique à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora de nosso ser, nos iluminando com fogo violeta. Que assim seja para toda a eternidade. Amém. Nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, fechar os olhos, manter a postura ereta para ouvir o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Isso não significa, de modo algum, uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma quietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental, porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Essa característica é energia de tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente para a realização de algo construtivo, até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada. O indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta se alcança o nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa tão constantemente sobre a verdade que ele aceita na íntegra em seus sentimentos. E sentimento é o próprio Deus de energia liberado, que manifesta a verdade afirmada. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo ao ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma, que perde a consciência dela como afirmação.
Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, fala porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante eleva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração a palavra falada começa a produzir atividade instantânea. Minha gratidão para com Saint-Germain por tudo quanto eu recebera era profunda demais para ser expressada em palavras. Ele lia meus pensamentos e sentimentos como num livro, e assim permanecemos ambos sentados por alguns momentos silenciosos, em perfeita sintonização. Ele me despertou do sonho para contemplar as magníficas cores do céu ocidental, a beleza grandiosa do entardecer com as magníficas nuances rosa-dourado do crepúsculo. Então, esse livro aqui, que é o livro de Saint-Germain, que tem um poder maravilhoso, descreve toda a beleza da natureza e descreve a capacidade de Saint-Germain. Então vamos nos unificar a ele, pedir que ele fique à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora de nosso ser, nos iluminando com fogo violeta. Que assim seja para toda a eternidade. Amém. Nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, fechar os olhos, manter a postura ereta para ouvir o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Isso não significa, de modo algum, uma repressão da discórdia dentro de nós mesmos, mas sim uma quietação e harmonização dos sentimentos, sejam quais forem as circunstâncias em que se achem a mente e o corpo do estudante. Tal controle não é coisa fácil para a humanidade do mundo ocidental, porque o temperamento da maior parte dos povos no Ocidente é sensitivo, emocional e impulsivo. Essa característica é energia de tremendo poder. Deve ser controlada, mantida em reserva e liberada somente através de uma orientação consciente para a realização de algo construtivo, até que a perda de energia seja reprimida e completamente governada. O indivíduo não pode e nunca poderá fazer progresso permanente. O estudante frequentemente pergunta se alcança o nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se o indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme, pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa